Hoje, a gente vai mergulhar num dos fenômenos acústicos mais estranhos e persistentes do mundo. É um som misterioso que assombra uma pequena porcentagem de pessoas por todo o planeta, conhecido simplesmente como o zumbido. Essa descrição, olha, ela já diz tudo sobre o quão perturbador e solitário é esse fenômeno. Pensa só, é um som que não dá para compartilhar com ninguém, uma experiência totalmente pessoal que fica ali bem na fronteira entre o som e o silêncio. Pois é, essa pergunta é o X da questão. Para quem ouve o zumbido, isso não é uma hipótese. É a realidade de todo santo dia. É uma presença constante que a ciência, até hoje, rala para conseguir explicar. Então, para a gente entender direitinho, o zumbido é isso aí, um ruído bem grave, de baixa frequência, que muita gente descreve como se fosse um motor a diesel ligado bem longe, sabe? E o mais curioso é que tem relatos do mundo inteiro, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália. É um verdadeiro quebra-cabeça global. Ok, para a gente entender de verdade o que é esse fenômeno, a gente precisa ir para os lugares onde ele é mais forte. Vamos dar uma olhada em alguns dos locais que acabaram virando sinônimo desse som tão enigmático. Bom, talvez o caso mais famoso de todos seja o de Taos, lá no Novo México. Desde o comecinho dos anos 90, os moradores dessa cidadezinha relatam nesse zumbido grave que já virou quase uma lenda local, mas que também virou foco de muita investigação científica séria. E o mais legal do estudo de Taos é que ele nos deu números, sabe, dados para a gente trabalhar. A pesquisa descobriu que pelo menos 2% da população de lá conseguia ouvir o som. A frequência ficava entre 32 e 80 Hz, e olha que interessante, afetavam homens e mulheres do mesmo jeito, principalmente gente de meia idade. Isso mostra que não é algo totalmente aleatório, existe um padrão aí. Agora vamos pular para o outro lado do continente, para Windsor, em Ontário, no Canadá. Lá a história foi um pouco diferente. E esse caso é raro porque ele tem um começo, um meio e, o mais importante de tudo, um final. E essa linha do tempo aqui conta a história toda. Olha só, tudo começou em 2011. Aí em 2012, numa única noite, foram feitas 22 mil denúncias. É muita coisa. As investigações apontaram para um lugar, a indústria Ilha Zug, que fica do lado americano. E aí o grande finale. Em 2020, a US Steel desativou os fornos na ilha e pronto, o zumbido sumiu, um mistério que aparentemente foi resolvido. Então, o caso de Windsor parece ter resolvido tudo, né? Mas aí é que a coisa fica complicada. Essa busca pela causa do zumbido nos leva a uma pergunta fundamental. O som vem de fora do ambiente ou de dentro do nosso próprio corpo? Basicamente, a gente tem duas grandes linhas de pensamento. As fontes externas são coisas do nosso ambiente, tecnologia, geologia, fenômenos da natureza. Já as fontes internas, bom, elas nascem dentro do nosso sistema auditivo ou nervoso. A grande questão é, qual dessas duas explica a maioria dos casos? E olha, a lista de possíveis culpados do lado de fora é enorme. Já falaram de gasodutos de alta pressão, máquinas de indústria, sistemas de comunicação militar superpotentes, até da corrente de jato lá na atmosfera. E acredite se quiser, até o som que alguns peixes fazem para acasalar já entrou na lista de suspeitos. Quase tudo já foi considerado. Depois de ver o caso de Windsor, a gente pensa, pronto, é só barulho de fábrica. Mas será que é só isso mesmo? Como todo bom mistério, a resposta não é tão simples assim. E é aqui que o quebra-cabeça se complica de novo. Em Kokomo, as autoridades foram lá, identificaram ruídos numa torre de resfriamento e num compressor e consertaram tudo. Mas as pessoas continuaram ouvindo o zumbido. Ou seja, diferente de Windsor, onde desligar a fábrica resolveu, aqui a solução não funcionou. Isso sugere que a resposta industrial ou está errada, ou pelo menos está incompleta. E não é só achismo, não. A gente tem números concretos. Em Auckland, na Nova Zelândia, um pesquisador chamado Tom Moyer conseguiu gravar o que parecia ser o zumbido de lá. E ele mediu a frequência, por volta de 56 Hz. Ter um número específico assim torna o fenômeno muito mais real, menos subjetivo. Isso tudo joga a gente de volta para outra possibilidade. E se o som não estiver lá fora, mas aqui dentro? As duas teorias principais são o tinnitus, que é quando a gente ouve um som que não existe externamente, e as emissões otoacústicas espontâneas. É um nome complicado para algo fascinante. São sons bem fraquinhos que o nosso próprio ouvido produz. Muita gente tem isso e nem percebe. Será que o zumbido é só uma percepção mais aguçada desses barulhinhos internos? E essa citação do audiologista David Bagley resume tudo, né? Não importa qual é a causa, a experiência é real.
O tanto de gente no mundo inteiro que relata isso exige que o fenômeno seja levado a sério, não é coisa da imaginação das pessoas. Ok, se a gente não acha a causa, como é que as pessoas que ouvem isso vivem o dia a dia? O foco acaba mudando. Em vez de buscar a cura, a ideia é aprender a gerenciar o problema. E aqui tem uma ironia, uma coisa quase cruel. Tentar bloquear o som com isolamento acústico e tudo mais, muitas vezes só piora a situação, porque quando você tira todos os outros barulhos do ambiente, o zumbido acaba se destacando ainda mais. É o único som que sobra. É por isso que as melhores saídas, por enquanto, são mais para a mente do que para o ouvido. O primeiro passo é usar técnicas de relaxamento para diminuir o estresse. O segundo é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ajuda as pessoas a mudarem a forma como elas reagem ao som, tornando ele menos perturbador. Mas o zumbido não fica só na ciência, né? Ele foi muito além, mexendo com a nossa imaginação coletiva, ele toca em medos muito antigos que a gente tem, sobre o desconhecido, sobre aquilo que a gente não consegue controlar. E é só a gente olhar para a cultura pop para ver o tamanho do impacto. O zumbido já apareceu em séries como Mistério Sem Solução e Arquivo X, inspirou um livro e uma série da BBC chamada The Listeners, e até virou tema de músicas de artistas como Dan Griffin e Proto Martyr, que falaram especificamente do caso de Windsor. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. O zumbido é um eco-fantasma da nossa era industrial? Um reflexo do barulho das máquinas que movem o nosso mundo? Ou ele é algo muito mais íntimo, um sinal que vem da biologia complexa do nosso próprio corpo? A resposta, por enquanto, continua bem no limite da nossa audição.